Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Estúdios Adoc, né? Hoje com o pastor Paulo César Rocha, com meu amigo pastor Josué Dias. E nós estamos aqui nas comemorações dos 40 anos do Templo Arca. E o pastor Paulo César é um dos palestrantes do dia. Já ouvimos uma palavra abençoada de Deus aos nossos corações. Estamos aqui com os corações saltitantes, motivados a ouvir o pastor cada vez mais. Pastor, seja bem-vindo. Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor a todos. Prazer estar com vocês aqui. Alegria enorme. Muito obrigado por essa oportunidade. Pastor Josué, mais uma vez, seja bem-vindo. Pastor Paulo, Pastor Lucas, que honra estar aqui nesse dia tão especial, 40 anos do Templo Arca. Amém. E participar desse podcast. Eu louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Roberto Lopes, e dizer que é uma honra estar aqui com o pastor Paulo César Rocha, homem de Deus, homem que tem acompanhado o ministério dele um pouco e ter o prazer de ser chamado seu amigo. Obrigado. E sei o quanto Deus, vamos dizer só da nossa região, nós estamos comemorando 40 anos do Templo Arca. E toda vez que ele vem aqui, Deus traz algo especial para nós. E eu tenho certeza que esse dia não vai ser diferente. Eu sei que Deus tem algo especial para nós aqui, como está sendo desde manhã. Amém. E esse podcast eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor José. Obrigado, pastor Lucas, por essa oportunidade de a gente estar aqui nesse bate-papo, né? Para nos alegrarmos com as coisas de Deus. Amém. Pastor, eu queria que o senhor se apresentasse, porque talvez nem todos conheçam o senhor, a sua ocupação empresarial, sua função pastoral. Ok. Meu nome é Paulo César Rocha Araújo, mais conhecido como Paulo César Rocha. Sou pastor regional de Belo Horizonte, né? Meu pastor é o pastor presidente, é pastor Paulo César Pereira. E ali em Belo Horizonte eu pastoreio a regional do Barreiro e a regional do Milionários. Já há 5 anos que eu estou lá e resido em Belo Horizonte, né? Sou casado com a irmã Flávia, tenho 5 filhos maravilhosos, 2 homens, 3 meninas. E sou médico veterinário com algumas graduações na área de especialização e também mestrado e doutorado em ciência. E trabalho na área de nutrição animal. Sou médico veterinário e temos uma empresa de nutrição animal no Brasil, uma das grandes empresas, né? Talvez a empresa que mais cresce em nutrição animal no Brasil, que é a Futura Rações, dentre outras atividades correlatas nessa mesma área. Pastor Paulo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa igreja aqui, ela é filha de Belo Horizonte. Sim. E o senhor começou seu ministério, conta só bem rapidinho, o nosso tempo é pouco, do seu ministério, quando o senhor começou, o nosso saudoso pastor Anselmo Silvestre, sim, que é o nosso saudoso pastor, ele era, essa igreja aqui pertencia ao nosso pastor presidente, o nosso centro de convenção, sim, lá em cima no Bastião, centro de convenção Anselmo Silvestre. Quero que o senhor conte um pouquinho dessa história linda de quando o senhor começou seu ministério até pastor Anselmo e João Molevade. Então, a minha história, a minha família, a origem dela é Montes Claros, norte de Minas, né? E quando eu era adolescente, 16 para 17 anos, eu vim para Belo Horizonte para fazer vestibular na UFMG. E aí cheguei em Belo Horizonte numa situação muito difícil, porque meu pai havia me expulsado de casa para eu ser crente. Meu pai dizia que não teria um filho crente e que eu nunca seria ninguém na vida. Aí quando eu chego em Belo Horizonte, eu chego no Tempo Central, eu vim para Belo Horizonte pegando carona de caminhão na estrada, caminhão de carvão, e aí vim sem ter onde ficar. E aí cheguei em Belo Horizonte, fui parar no Tempo Central. E aí falaram do pastor Anselmo, tem um menino de Montes Claros aí. Aí me levou para almoçar na casa dele, que os pratão. Você não podia nem pôr a mão, ele enchia o prato, você tinha que comer, não podia deixar sobrar nada não. E aí apareceu ali num culto uma irmã da cabana do Pai Tomás, chamada Eustáquia, que me deixou morar de favor no barracão da casa dela, assim, embaixo de uma escada. Foi onde começa a minha história na cabana do Pai Tomás, onde o pastor Genório e o pastor Sebastião, que me trazia sempre no Tempo Central para almoçar com o pastor Anselmo. Fui morar na favela. Fui morar na favela. Na favela da cabana foi a minha escola, porque lá o meu dirigente era o presbítero Antônio de Paula. Meu Deus. Que tinha chegado do Vale de Jequitinhonha de Capelinha, com a família, e morava na favela. Que é o pai do Edésio Ferreira, que é o avô do Nicolas Ferreira. Isso. E aí lá na cabana, a cabana tinha uma sopa que fazia para
o pessoal pobre, né? E quem fazia essa sopa era uma missionária da antiga União Soviética, da Letônia, chamada Ilma. Só os mais antigos que vão conhecer e lembrar. E ela trabalhou muitos anos na favela, então ela fazia uma sopa para os pobres. E aí, me falaram dela, ela falou assim, ó, menino, tem sopa aqui na favela, se você não tiver o que comer, pode vir aqui. Aí eu ia para lá. Aí quando eu cheguei para almoçar a sopa, ela falou assim, ó, você pode comer a sopa, almoçar. Se você quiser, eu te dou uma marmitinha para você levar para jantar também. Mas você tem que orar 1 hora. Aí eu dobrava o joelho e começava a orar, porque eu não tinha o que comer. E ela falava assim, alto que eu não tô ouvindo. Aí eu aprendi a orar. E eu ficava lá orando. E não entendia que ela estava me ensinando a orar e ter comunhão com Deus, né? Aí eu falei, meu Deus, essa mulher me faz orar todo dia 1 hora. E aí, ali começa a minha história. E com o pastor Anselmo, quando eu fiz 19 anos, o pastor Sebastião me leva para o Tempo Central, porque isso foi em 1986, porque o Renato tinha ido para os Estados Unidos e não tinha um dirigente de jovens para o Tempo Central. Eu me torno o dirigente de jovens do Tempo Central. E aí o pastor Anselmo me adota como pai. E a partir daí me levava para viajar. Aí eu conheci o pastor Sérgio nas viagens com ele. Né? Quantas vezes eu viajei com os dois, né? O pastor Anselmo acordava 4 horas da manhã para orar. Menino, 4 horas da manhã estava batendo na porta do quarto, hora de orar, que você vai dar uma palavra hoje, né? E daí eu passava muitas vezes aqui para João Molevade, e o pastor Anselmo foi pai no sentido da palavra pai espiritual, né? E aí me levou ao diaconato, presbitério, evangelista, aí veio todo o ministério, né? E todo o apoio dele. Tem uma cena assim, só para finalizar essa parte, marcante da minha vida, que em 2006 eu estava pregando em Ipaba, no congresso de Ipaba, e o filho mais velho dele morreu. Aí teve o velório, lá no cemitério da Colina. Aí o pastor Sebastião me ligou, falou, Paulo, para aí, porque o pastor Anselmo quer ver você aqui no velório do filho dele. Peguei meu carro, passei nessa BR aqui, voltando para BH, voando, né? Vindo de Ipaba. Aí cheguei, já estava na hora quase do caixão sair. Aí quando o pastor Anselmo olhou assim, me viu de longe, falou assim, abre o corredor aqui, deixa o Paulo entrar aqui para orar, porque tem um filho meu aqui no caixão, mas esse menino também é meu filho. Glória a Deus. Em cima do caixão do filho dele que estava sendo enterrado. Quer dizer, quem conviveu com ele sabe o tamanho do coração que aquele homem tinha. E quanto que ele foi e é importante para a minha vida. Glória a Deus. Ô pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Como que o senhor consegue levar a fé, o propósito e também empreender? Vamos tentar juntar essas 3 palavras Sim. que a gente vê na vida do senhor. Eu acho que o empreendedorismo é bíblico e é nato, está na vida. Todo grande homem de Deus é empreendedor. Não tem como você construir igreja é empreender, fazer congresso é empreender, fazer escola bíblica é empreender. A igreja exige empreendedorismo contínuo. Né? Então, eu quando estava... Eu comecei a minha vida com muita atividade desde novo. Então, quando eu comecei a estudar na UFMG, eu fiz medicina veterinária na Federal aqui de Belo Horizonte, naqueles dias que eu estava no primeiro ano, aconteceu uma maratona bíblica de Belo Horizonte. Maratona bíblica de Belo Horizonte. Pastor Nicodemos lá, a filha dele, a Raquel, organizou. E cada regional tinha que fazer uma equipe. E eu vim com a equipe da Cabana, eu, o Edésio, o pai do Nicolas, e nós ganhamos. Ninguém durante 14 maratonas, ninguém ganhou em Belo Horizonte uma maratona da gente, naquela mocidade nossa. Nós decorávamos o livro da Bíblia inteiro, com ponto e vírgula até. E aí, quando ganhou a maratona, o pastor Anselmo e o pastor Nicodemo falou assim, ó, aquele menino ali, olha como ele é esforçado, como ele estuda a Bíblia. Ia começar a primeira turma de bacharéis de teologia de Minas Gerais, 1986, formamos em 90. Ele falou assim, ó, menino, você pode ir lá, o diretor da escola era Euclides Moraes Batista, você vai lá e conversa com o pastor Euclides, nós vamos te dar o curso de teologia de graça, os 4 anos e todos os livros. Eu tenho a Septuaginta assinada pelo pastor Nicodemos. Nós vamos te dar todos os livros e você vai fazer teologia. Aí eu fazia veterinária de manhã e de tarde, teologia à noite, iniciação científica no Instituto de Ciências Biológicas, junto com Enio Cardilho Vieira, que era o maior cientista da UFMG da época. E eu e meus primos, eu e meu irmão, que é médico, e meu primo, que é médico também, montamos a cooperativa médica da UFMG, do qual veio a Unimed, né? E daí
a vida foi conduzindo a atividades intensas, contínuas e empreendedorismo contínuo. Né? Com 20 anos de idade, eu já organizava cruzadas evangelísticas em Belo Horizonte, para Atacama pregar, para Valdir Místico pregar, para Vitorino Silva cantar. Né? Os grandes patriarcas da vida os de grandes Israel pregadores, né? são empreendedores natos, né? E Israel é tremendo. Abraão, Isaac, Jacó, José. Todos os grandes homens de Deus da Bíblia são grandes empreendedores. Davi, José, né? Daniel, aqui falar de Daniel, mega empreendedor. Né? O empreendedorismo está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Gênesis e Apocalipse. E assim, eu acho interessante o senhor falar isso, porque o senhor fez um trabalho, o senhor acabou de ministrar para a gente aqui, Sim. falando sobre esse trabalho de empreendedorismo, Sim. ajudando os jovens. Sim. E o senhor levou empresários lá para ver o projeto deles. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Isso me tocou muito aqui em cima na plenária hoje. Nós criamos um projeto no Barreiro que nós denominamos CBB, que é Connect Business Barreiro, que tem uma logomarca muito bacana, muito estilizada, a turma da mídia lá que criou tudo, deixa os jovens tudo criar. E esse CBB era o quê? Nós tivemos o tema, cada ano tem um tema. O do ano passado foi Jovens Cristãos Brilhantes, né? Esse ano vai ser Mulheres Cristãs que têm poder para mudar o mundo. Esse é o tema desse ano que vai vir agora, 2026. O do ano passado foi Jovens Cristãos Brilhantes. Então, o que nós fizemos? Tinha inscrição, abrimos 600 vagas, paga. Quem quisesse entrar, era na igreja, mas tinha que pagar. Né? E as pessoas têm que aprender a contribuir, têm que aprender a valorizar as coisas da igreja. É um princípio bíblico, né? É um princípio. Eu falei, olha, quem vinha, se não pagar, a pessoa chega atrasado, não vai. Se pagar, chega na hora, não sai mais cedo, não anda, não conversa e valoriza. E aí, com uma semana, não tinha mais vaga. Quem atrasou para fazer... a gente abriu inscrição, com uma semana, notificamos, não venham mais porque não tem mais vaga. E veio um monte de gente e não conseguia entrar. Tivemos que fazer fitinha para registrar a entrada do pessoal. E foi incrível, foi incrível. Eles palestraram, cada jovem palestrante tinha um tempo para contar a história da vida dele, de onde ele veio, o que ele empreendeu, onde ele está e onde ele pretende chegar. Esses eram os pontos. De onde ele veio, onde ele está, o que ele empreendeu, o que ele já conquistou e onde ele pretende chegar. E eles palestraram. E isso foi inspirador. Testemunhos assim incríveis. Incríveis. Alguns deles empresários, outro médico, outro dentista, outro no mercado internacional de exportação, outro do marketing digital. Foram coisas assim, palestras, assim, todos jovens que assim, estão. O mais velho tinha 30 anos. E todos eles hoje já mega empresários com a vida feita financeiramente. E aquilo ali impactou os jovens e os de mais idade também. E aí, no último dia do CBB, era o dia do Blessed Tank, que significa tanque da bênção. Tanque da bênção. Mas meio ilustrado, nós pegamos assim, fizemos um misto de Shark Tank, aquele programa, né? Com o tanque de Bethesda. O tanque de Bethesda. Aí o slogan era o tanque de Bethesda, assim, com o slogan, com o logotipo do CBB vindo rodando assim, parando na água em cima do tanque. E aí eu convidei os maiores empresários da nossa igreja de Belo Horizonte, grandes empresários, esse cara assim em semicírculo. E aí aqueles irmãos das vilas mais pobres que tinham um projeto, eles apresentaram esse projeto, nós selecionamos, é claro, os melhores, treinamos eles e eles tinham 20 minutos para apresentar o que é o projeto dele, o que era o investimento, o que era a margem de retorno, como é que ele ia empreender, quanto tempo ele achava que ele ia atingir, quanto de resultado de faturamento. Mas ele não tinha dinheiro para montar o negócio. Aí ele oferecia parte do negócio dele por tantos mil. Teve empresário lá que em 15 minutos virou para um irmão que tinha um projeto e falou, eu dou R$1 milhão em 20% do seu negócio. Que isso? 20% precisa ser o sócio. Né? Então foi assim, espetacular. Esse é o CBB. Teremos novamente o ano que vem. Esse empreendedorismo, isso muda a mente das pessoas. É comum. A cada culto, alguém chegar para mim no final do culto e falou, pastor, aquele evento mudou a minha vida. Aquele evento mudou minha vida. Aquele evento mudou minha vida. Se você olhar hoje a renda de dízimos e ofertas da igreja que eu pastoreio, do dia que eu cheguei para hoje, ela cresceu mais de 400%. Que isso?
Mais de 400%. Ela cresce aproximadamente 100% ao ano. Por quê? Quando você investe em empreendedorismo, em treinamento, em mudança de mentalidade, aí as pessoas só vão mudando. E isso pode ser em qualquer lugar. Pode ser na vila, pode ser na roça, pode ser numa cidade nobre, bacana como aqui, como pode ser numa cidade pequenininha do interior. Se você chegar lá e ensinar as pessoas a empreender, a mente deles muda, a vida deles muda. Entendi. Eu acho bacana que o senhor chegou... Isso tem que acontecer na igreja. Sim. A igreja é o lugar para isso. O senhor chegou, viu a realidade e, usado por Deus, falou: eu consigo mudar essa realidade. Na verdade, nós somos o canal. O canal, né? Quem faz tudo é Deus, né? Mas, como eu disse hoje, Deus faz através de alguém. Uhum. Alguém tem que ser usado. Alguém tem que ser usado, né? Os anjos queriam ser usados. Deus falou assim: não serão através dos anjos. Será por alguém um pouco abaixo dos anjos, que somos nós. Meu Deus. Somos nós que Deus quer usar. E ao mesmo tempo, o senhor ajuda eles a empreender, mas também leva valores bíblicos, transformação de vida, e pessoas aceitam a Jesus. Claro. E isso é muito bom. Eu fiz um dia um evento desse com o goleiro Fábio do Cruzeiro, que era do Cruzeiro, que hoje é do Fluminense, que é muito amigo meu, né? Levei o Fábio 2 vezes da igreja. E a igreja, assim... Tô lá preparando pro culto, de repente, o que vai chegando de gente de bandeira do Cruzeiro, camisa do Cruzeiro, e a igreja, assim, em meia hora, superlotação, que não cabia de mais de gente, que não cabia mais de tanta gente. Uhum. Aí o Fábio deu uma palavra sobre como Deus usa a vida dele, dentro da área da profissão dele. Foi impactante. Centenas de pessoas foram na igreja que não iriam lá jamais. Aí outro dia eu levei o seu Elias, o barbeiro, né, que é outro grande amigo meu. Sim, conheço. De repente vai chegando na igreja, aquela turma com cabelão, com uma barbona aqui, cheio de tatuagem. E ele pregou 150 pessoas, levantaram a mão. Meu Jesus. Que isso? Tudo cheio de tatuagem. Aquelas pessoas não iriam na igreja, se podia levar lá o melhor pregador do mundo, não iria. Mas você faz um trabalho de empreendedorismo, eles vão. Há uns tempos atrás eu fiz uma palestra. O que define se uma empresa vai quebrar ou vai ser um sucesso? Existe um motivo só que define o que fará uma empresa ser bem sucedida ou fracassar e quebrar. Aí eu lancei o tema: o que fará? E isso enche a igreja mais do que qualquer... Você pode trazer lá, você pode trazer Napoleão Falcão, pode trazer Oséias de Paula, não enche a igreja igual enche. E outra coisa, o público. Se eu sair anunciando na rua com um carro de som lá, vai estar aqui Oséias de Paula, vai estar aqui Nani Azevedo, vai vir algumas pessoas, a maioria crente. Agora, se eu sair de loja em loja, mercearia em mercearia do bairro, com um papelzinho dizendo: venha na Igreja Assembleia de Deus, que você vai aprender por que seu negócio vai estar dando errado, o que vai fazer o seu negócio dar certo. Meu Jesus. Todos os não crentes vêm para a igreja. Glória a Deus. E eles falam assim: ó, essa igreja é diferente. Essa igreja está preocupada comigo. Então, o empreendedorismo, ele muda a realidade da igreja. Ele muda a realidade da igreja. Meu Jesus. E para a gente é um prazer muito grande, pastor, ter o senhor aqui com a gente. Queríamos, né, Josué, que ficasse aqui umas 2, 3 horas nos ensinando sobre empreendedorismo. Mas eu quero fazer, assim, uma pergunta para o senhor, um tanto pessoal. Quanto que o senhor entendeu? Falou assim: é para isso que Deus me chamou. Nós vimos aqui o senhor falando que veio uma história muito simples. Sim. E Deus hoje te colocou num patamar que talvez na sua realidade antiga não chegaria. Mas como o senhor entendeu? Senhor, Deus me chamou para isso. O meu ministério, eu vou agir desse jeito. Verdade, pastor Lucas, é que você aprende todo dia com Deus. Né? Todo dia você entende uma coisa nova. Porque não existe limite para Deus ensinar. Não existe. Mas eu, muito jovem na igreja, você veja bem, né? Hoje os líderes de jovens, dos grandes ministérios, a maioria já é quase tudo pastor. Né? Como você já é um jovem pastor ainda, você também, mas quase todo. Eu fui líder de jovens de Belo Horizonte, no Tempo Central, com 19 anos. Então, as coisas da minha vida aconteceram muito cedo, porque o pastor Anselmo confiou em mim muito cedo. Então, tudo aconteceu muito cedo. E eu fui vendo a mão de Deus agindo. Tem hora que nós focamos muito em o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de estratégia,
para ganhar a alma. E existem algumas coisas que atraem pessoas da igreja mais do que outras coisas e nós, às vezes, não abrimos os olhos para isso. A verdade é que Deus está querendo nos ensinar algo novo todo dia. Mas nós corremos, às vezes, um risco de nos fecharmos. Tem uma coisa que é muito importante para a igreja. A igreja não pode perder os seus marcos. A igreja não pode perder sua tradição. A igreja não pode perder o seu foco. A igreja não pode perder sua identidade, nem deixar de ser quem ela é. Mas, guardando tudo isso, a igreja pode ser brilhante. A igreja pode ser espiritual. A igreja pode ser empreendedora. A igreja pode ser empreendedora. A igreja pode ser a igreja mais conservadora do mundo no que diz respeito às nossas tradições, aos nossos costumes, que são muito lindos e nós não abrimos mãos deles. Mas isso não significa que você não pode inovar. Olha esse estúdio aqui. O que é isso aqui? Né? Isso aqui é pura inovação. Sim. Isso aqui é puro empreendedorismo. Isso aqui é pura visão. Né? Quando eu cheguei aqui, eu vi isso aqui, eu fiquei maravilhado. Isso aqui é minha cara. Isso aqui é sensacional. Então, isso aqui é um exemplo de dezenas de exemplos que nós podemos inovar, fazer diferente, ganhar almas, atrair as pessoas sem perder a essência bíblica e pentecostal que nós somos. Amém. Pastor, qual conselho o senhor daria? O jovem vai estar assistindo o senhor, um pastor vai estar assistindo o senhor. Qual o conselho que o senhor daria para ele neste momento? Então, ministerialmente ou empreendedorismo? Os dois juntos. As duas coisas? Vão as duas coisas. Ministerialmente, eu estou falando hoje aqui sobre 14 coisas importantes que todo mundo tem que saber para ter um ministério edificado e bem fundamentado. Então, ministerialmente, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer Deus, conhecer a Bíblia, você precisa saber quem que você é de verdade. Isso é forte. Você tem que conhecer quem você é. Tem muita gente perdida no tempo, no vácuo, no espaço. Ele não sabe quem ele é. Quem que você é? Ou quem que você não é? Quem é você, João Batista? Quem que você é, João Batista? Eu não sou o Cristo. Quem que você é? João sabia que eu sou a vara que eu sou a voz que clama no deserto. Meu Deus. Ele sabia quem ele era. Eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Quem que você é? Eu sou a vara que clama no deserto. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber onde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá. E isso ministerialmente, porque não saber quem você é e agir de um modo que você realmente não é muito ruim. É muito ruim. E também não agir dentro do que você poderia agir. Né? Eu olho para você aqui, pastor Lucas Josué, imagine... Como é que ela chama? Carol. A Carol. Imagine com esse estúdio e com a estrutura que a igreja de João Molevade tem, o tanto de coisa que vocês podem fazer. Imagina... Para e olha para o pastor Josué, olha quem o pastor Josué é. Olha para a Carol quem ela é. Olha para o pastor Lucas quem você é. Né? As pessoas, às vezes, se limitam. Pode fazer coisas incríveis. Incríveis. As pessoas não tomam posse de quem ela realmente é. Meu Deus. E, às vezes, age do que ela não é. Então, o autoconhecimento da sua capacidade... Por exemplo, eu sei o que eu não sou. Eu sei que eu sou o pior cantor evangélico do mundo. Né? Eu sei que eu sou péssimo para cantar. Taquara rachada para mim é elogio. Então, você nunca me viu, né? Você já viu falar de um pastor que é pastor há 33 anos e nunca cantou um hino da harpa com a igreja? Nenhuma vez. Sou eu. Nunca, nenhuma vez. Por que eu não canto hino da harpa? Eu canto, mas baixinho. Nunca cantei no microfone com a igreja. Por que eu não canto? Porque a hora que eu vou cantar, eu olho para a igreja, eu vejo aquele monte de irmãozinho e irmãzinha que canta bem. Só porque eu sou pastor, eu vou cantar porque eu sou pastor? Eu não vou cantar, eu sei que eu sou péssimo para cantar. Por que eu vou cantar? Eu preciso me cantar lá para afirmar para os outros que eu sou pastor? Não preciso. Isso é uma autoafirmação. Eu já sei quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Tu tá respondendo aí. Tu tá respondendo aí. Eu sei quem eu sou. E sei quem eu não sou. E sei quem eu não sou. Forte demais. Quando você sabe quem você não é, você não atrapalha. Meu Deus.
Você não atrapalha. E quando você sabe que você é, você ajuda. Mas eu quis dizer que se eu reconheço quem eu sou, eu consigo conhecer no outro irmão quem ele é também. Claro. Meu e Deus. Isso vai potencializando. E isso vai. Quando eu não me conheço, eu não conheço o outro. Nossa. Porque aí, e aí isso não expõe Meu Deus. isso não expõe as potencialidades da igreja. A igreja tem pessoas que tocam maravilhosamente. É. A igreja tem pessoas de habilidades enormes. Há poucos dias atrás, eu trouxe na igreja, eu busquei 6 jovens da igreja dos Estados Unidos, do estado de Oregon. Conversei com o pastor de lá, falei, tem 6 jovens bastante crentes aí, pastor? Ele falou, tem. Tem 6 jovens. Quem são os 6 nem mais crentes que tem? Falar, é a Nelly, é a Ângela, é o Eilade. Aí me colocou 6 jovens lá. Eu falei com eles, o senhor tem coragem de mandar eles pra cá, ficar 15 dias comigo aqui no Barreiro? Fazendo o quê? Pregando, ensinando e tal, tal. Aí, falou, não tem. Mas nenhum deles falava português, os americanos. Aí o que eu fiz? Quem são os jovens da igreja e adolescentes que são bons de inglês? Vocês vão interpretar eles. Meu Deus. Imagina o que foi para esses meninos que nunca subiram no púlpito interpretar uma pregação, traduzindo para a igreja de inglês para português. Sabe o que aconteceu? Aí tinha 300 jovens ouvindo. Aí digamos que lá tinha 10 jovens que faziam inglês. Na outra semana tinha mais de 50 jovens estudando inglês, correndo atrás de professor de inglês. Abriu a mente, mudou a mente. Aí já tem outros que querem estudar inglês, francês, italiano, espanhol. Isso vai mudando as pessoas. Então, a gente tem que, quando você não sabe quem você é, você não olha porque os outros é. Meu Jesus. E aí você não desenvolve um monte de... Tem um monte de talento da igreja, dentro da igreja, em diversas áreas, né? Em diversas áreas, que tem um monte de engenheiros aí que podia estar na equipe de obras, de arquitetos que podia estar na equipe de obras, de construtores que podia estar na equipe de obras. Tem um monte de gente com um monte de talento da igreja que às vezes não são aproveitados porque oportunidades não são abertas, porque às vezes alguém não é e quer fazer tudo que ele não é, e aí não dá oportunidade para quem é aparecer e fazer. Eu não sei quem eu sou e também não consigo reconhecer. Claro. Não consigo reconhecer. Claro. Ô, Lucas, continua a pergunta, mas eu preciso de 5 minutos final dele, tá? Não. Eu preciso de 5 minutos dele pra ele fazer um negócio eu só quero que você se inscreva no canal do Templo Arca, no nosso canal do YouTube, porque o que nós estamos aprendendo hoje aqui é coisa pra gente levar não só na nossa vida espiritual, a nossa vida como um todo. Eu quero afirmar isso aqui. Viu, pastor? Sim. E eu acredito que a palavra do Senhor aqui está sendo, para mim, um efeito muito grande e também para todos que estão nos assistindo. Amém. Tá? E a gente vê uma palavra que eu estou falando assim, o senhor acabou de ministrar, que todo mundo tem. Deus deu dons a todos. A Bíblia fala de 21 dons da Trindade. Isaías 11:2 fala de 7 dons de Deus Pai. Olha como é que isso é incrível. 7 dons de Deus Pai. Coríntios fala de 9 dons do Espírito Santo. Efésios 4 fala de 5 dons de Jesus. 9 mais 7 mais 5, 21. Gesiel Gomes fala, ele não conhece ninguém que tem os 21. Mas não conhece ninguém que não tem nenhum. Então todos podem ser usados por Deus de alguma forma. Agora, quer saber o que é mais incrível dos dons? Nós focamos muito na igreja em línguas, em profecia, em cura. Né? Dom de cura é só um. Dom de variedade de línguas é só um. Dom de profecia é só um. Agora, dons da mente são 9. Dos 21 dons da Trindade, você nunca viu José curando ninguém? Você nunca viu José profetizando? Né? Você nunca viu Davi curando ninguém? Você nunca viu Davi profetizou? Mas tem muitos homens de Deus na Bíblia que não oraram para ninguém ser curado. Deus não fez nenhuma maravilha através da vida deles, mas que eles foram usados para mudar a sua época e mudar o tempo através do que Deus colocava na mente deles. Salomão não falou língua estranha, não profetizou, não revelou, não curou ninguém, não orou para ninguém, escreveu quantos livros da Bíblia, porque tinha o dom da mente. E eu costumo dizer o seguinte, um toque de Deus na sua mente, meu Deus, se descer pro teu coração, Deus põe o mundo em sua mão. Glória a Deus por essa Então, palavra. assim, dos 21 dons da Trindade, 40% deles é um toque de Deus na sua mente. Um toque de Deus na sua mente te revela tanta coisa e abre o mundo da sua forma que o mundo pode ser mudado por isso em uma fração de segundos. Amém. Pastor Josué. Pastor Paulo,
E daí vem o empreendedorismo. O empreendedorismo vem de um toque de Deus na sua mente. Um toque de Deus. Pastor Paulo, o senhor precisou mais de uma hora lá em Itabira para nos estar contando um pouco do que é investir na obra de Deus e no trabalho da casa de Deus. Nós temos um campo abençoado, um Sim. povo abençoador. O nosso pastor presidente, pastor Carlinhos, ele está assim, fazendo algo que a gente vê que a mão de Deus está sobre a vida dele. O pastor Carlinhos tem um grande tempo para construir em Itabira, um grande tempo para construir Guanhães. em Guanhães, que é o pastor Márcio, pai do pastor Lucas. Ah, seu pai? Sim. Ele está construindo de novo praticamente a igreja do Cruzeiro Celeste, aqui na entrada da cidade. E no campo inteiro são 23 setores, somos mais de 200 igrejas e um trabalho muito grande a ser feito ainda. Eu queria que o senhor falasse, pelo menos em 5 minutos, que seja um incentivo dentro das experiências que o senhor tem e da palavra de Deus, que o senhor possa nos trazer uma clareza aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, para entender o segredo de estar trabalhando na casa do Senhor. Olha, irmãos, quem limita Deus somos nós. Deus não faz mais coisas porque nós limitamos a ação de Deus por não crermos e não agirmos da forma correta. Quando você pega... Você falou isso sobre três, quatro grandes obras, né? 3, 4 grandes obras. Isso para um campo do tamanho do campo de João Molevade é um desafio? É muita coisa? Mas para um campo desse tamanho, você considerando o que Deus pode fazer, é nada para Deus. Sim. Porque Deus é abençoador. Agora, existe uma coisa na Bíblia, é até meio chocante falar isso aqui, eu até pensei em não falar, mas vou falar. Deus não age nas nossas vidas. Oh, Deus age, Deus reage. Deus reage. Meu Deus. Os milagres de Deus sempre partem de uma iniciativa nossa. Não é? Deus mata Golias, mas Deus não joga a pedra, não. Deus espera alguém jogar a pedra. Deus espera alguém jogar a pedra, né? Todo milagre que acontece na Bíblia, quem faz é Deus. Mas Deus só faz depois que alguém põe a mão. Então, é só começar que acontece. Oh, glória. É só você ir que Deus faz. Deus só abre a água do Mar Vermelho se você pisar no mar. O levita lá carregando a arca do Jordão, Deus só abre a água do Jordão quando alguém pisa na água. Enquanto alguém não pisa na água, não abre. Deus só cura o leproso lá, o Naamã, só depois que ele mergulha 7 vezes, né? O pastor Valdibisco pregava assim, e ele pulou uma vez, saiu leproso, 3 vezes leproso, 5 vezes leproso, da 6ª vez leproso, da 7ª vez ele pulou leproso, foi lá embaixo leproso. Quando ele deu a voltinha lá embaixo, quando ele começou a subir, pastor Valdibisco pregava e subiu curado. Aleluia. Glória a Quer Deus. dizer, Deus age, Deus não age, Deus reage. Deus reage. Olha, Naamã, enquanto você não pular no Jordão, você não vai ser curado. Olha, Moisés, enquanto você não tocar no Mar Vermelho, não vai abrir. Olha, enquanto você não pegar a capa de liso e tocar no Jordão, a água não abre. Então, assim, Deus não age, né? Deus reage. Glória a E tem Deus. uma outra passagem bíblica que é uma outra coisa que meio contraditória, que eu vou dizer também. Sabe qual é a oração que o crente mais faz? Tem uma pesquisa mostrando isso. A palavra que o crente mais fala em oração para Deus é: Deus, abre uma porta para mim. Essa é a palavra que o crente mais ora. E a Bíblia fala assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quer dizer, a porta está aberta. Jesus falou assim: ó, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém tem... Você está em Jesus? Você está em Jesus? Ele falou assim: eu sou a porta. Se alguém está em mim, então nós estamos nele, certo? Entrará e sairá, será passagem. Para você entrar e sairá, a porta está aberta. Então, como abre uma porta para mim? É mais ou menos Geazi. Geazi chega para Eliseu e fala assim: olha, Senhor, os soldados estão lá na porta da casa, desesperados. Aí Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele para que veja. A verdade é que a porta está aberta e nós não conseguimos enxergar a porta aberta. Meu Jesus. Então, é só ir fazer. Quem nos garante é Deus. Amém. Ele quer, a obra é dele. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono da terra, ele é dono da nossa vida, a obra é dele e ele quer. Amém. É ter a coragem de começar
dentro dos improváveis e agir. E você agir. Quando nós agimos, Deus reage por nós. Glória a Deus. Pastor César, estamos muito felizes com a presença do senhor aqui. A gente aprendeu bastante nesse tempo que a gente conversou aqui. Amém. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final. Como viver no propósito de Deus com excelência. Tanto no empreendedorismo, como também na fé. Na verdade, só existe servir a Deus com excelência. Glória Só existe. Não existe outra opção. Porque quando Jesus fala assim, a seara é grande e poucos são os ceifeiros, ele tinha terminado de multiplicar o pão para mais de 5 mil homens, tinha 15 mil pessoas ali. Como que os ceifeiros são poucos se tinha quase 15 mil pessoas seguindo ele? Mas os 15 mil pessoas que tinham seguido ele estavam com ele por causa do pão e do peixe. Meu Deus. Estava com ele por causa do pão e do peixe. Então, ele, na verdade, servir a Deus. Como servir a Deus com excelência? Só existe servir a Deus com excelência. Quando Jesus fala assim, poucos são ceifeiros, ele estava falando, poucos são os ceifeiros que vivem a excelência. Então, fazer a obra de Deus e como Deus quer, só existe uma forma, com excelência. E excelência é o quê? Excelência é entrega, é dedicação, é amor. E, acima de tudo, fé. Crer sempre. Crer que Deus está contigo, crer que Ele faz o possível, crer que a porta está aberta, crer que Ele vai te abençoar e crer. Ter fé. Glória Amém. a Deus. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Agradecemos a presença do senhor aqui, não só no nosso estúdio, mas também nos nossos 40 Manda um anos. abraço pro nosso pastor Que Deus presidente. abençoe. Sim. E convidar as pessoas para se inscrever no nosso canal, Templo Arca. Sim. E deixamos já um abraço para o nosso pastor presidente, Amém. pastor Carlinhos, o idealizador. Minha gratidão. Pastor Carlinhos é um amigo, uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo. Esse estúdio aqui ficou maravilhoso. Parabéns, pastor. Minha gratidão a Deus pela nossa amizade e por essa oportunidade de estar com o senhor aqui, viu? De coração. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém. Continue aqui no nosso canal. Sempre tem novidade para vocês aqui, tá? Deus abençoe. Assembleia de Deus, Templo Arca, 40 anos fazendo a obra do Senhor. Nós estamos aqui louvando a Deus. Venha você adorar o Senhor conosco também. Pastor Carlinhos, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. O ar-condicionado tá frio demais. Já tá aí, Já tá.